laboratório, ele é Dr. Stênio, mas no clube de tiro... A precisão nas mãos é um ponto positivo no esporte. E entre um paciente e outro, Stênio Yamamoto treina o hobby que virou medalha de prata em 2007 na Copa do Mundo. 2 vezes por semana ele vem pra cá. Nos outros dias, o treino acontece com esse equipamento que simula uma competição de verdade. Existem 15 modalidades de tiro ao alvo que fazem parte dos Jogos Olímpicos. Poucos atiradores no Brasil possuem essa pontaria, mas ele é modesto. Qualquer pessoa que treinar em 2 anos, ela já está num nível bom, já está no nível de Brasil. Nesta modalidade, o atleta tem 60 tiros durante 1 hora e 15 minutos, podendo fazer até 600 pontos. O recorde mundial está em 594, foi de um coreano, há poucos anos atrás. Para você ir para uma final, ficar entre os 8 melhores, você tem que fazer 583 pontos. No mínimo. É. Então você pode errar, vamos dizer assim, 15 tiros no 9, o resto é 10. Agora eu queria que você me falasse, qualquer pessoa pode atirar? Tem idade, tem isso? Isso é muito importante. Para quem estiver querendo começar, não tem idade nem para começar e nem para aposentar. Ah, é? Já teve medalhista olímpico com 16 anos, como também já teve medalhista com 70 anos. E na Escola do Amor de hoje, você vai saber como a mágoa afeta a vida das pessoas. Quem está imune à decepção? É muito fácil julgar sem olhar para os próprios defeitos, Edson. Perdoar uma mágoa do passado não é fácil para a maioria das pessoas. A culpa é tua, seu traste. Olha o que você fez com a menina, olha. Será que nem nos quintos dos infernos você resolve deixar tua família em paz, hein? As consequências da mágoa podem durar uma vida inteira e causar muitos problemas na relação entre o casal. Kelly e Anderson sabem muito bem disso. Nós nos conhecemos no ano de 2005, foi em uma balada, né? O nosso relacionamento ele foi muito rápido, porque a gente se envolveu muito depressa. Com 8 meses nós já fomos morar juntos. E desde então aconteceu a situação onde veio a mágoa, aconteceu a traição da minha parte. Aí nossa vida acabou virando um verdadeiro inferno, vamos dizer assim. Então foi realmente difícil, porque eu jamais esperava uma traição. E naquela época a gente bebia assim, fumava, usava droga, então isso tudo influenciava a ter brigas mais violentas. Que você nunca estava com a cabeça realmente funcionando bem, né? E aconteceu uma situação, nós estávamos numa festa e começamos a brigar ao ponto que ela destruiu um carro meu que eu tinha. Minha mãe morava em Santa Catarina na época. Aí eu fui ficar na casa da minha mãe e acabei descobrindo que eu havia tido um aborto espontâneo. E essa época foi muito difícil, porque eu também na mesma época descobri que enquanto eu estava lá, ele estava aqui aprontando. E assim foi por muito tempo, por alguns anos, ao ponto que nós chegamos a montar a média de 5 casas, que a gente montava, separava, montava e separava. Nós temos uma filha que tem praticamente 4 anos, né? E a gente teve ela entre as conturbações da nossa vida. E no fundo eu achava que talvez ele fosse criar uma responsabilidade maior. Poxa, eu tenho uma família, né? Agora não é só eu e ela, agora eu vou ter uma filha para sustentar, para criar. Então eu acreditei que isso fosse dar um pouco de juízo na cabeça dele, mas não deu. Quando ele fazia as coisas que me magoavam, eu até conseguia entender e até tentava aceitar. Mas a partir do momento que ele começou a magoar a nossa filha, para mim foi o fim. E eu deixava realmente minha filha de lado, ao ponto de combinar de buscar ela para a escola e não levar. Por quê? Porque passei a noite na rua, passei a noite na balada, passei a noite usando droga. Então eu não conseguia ir buscar minha filha de manhã cedo para ela para a escola. Aí foi o momento que eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Eu pensei que eu não queria mais aquilo para mim. E eu estava reatando o meu relacionamento, que eu queria ter uma mudança, queria que mudasse isso. E eu resolvi dar uma chance, que foi a última, porque eu quero que a gente consiga construir uma família realmente, que a gente possa ter paz, que a gente seja uma família que a gente fique feliz estando com o outro e não do jeito que a gente vive, pior que cão e gato, né? Alunos, tem muita coisa que se faz e fala que resulta em mágoas. E o pior, mágoas geram outros problemas, principalmente dentro de um relacionamento.
E hoje nós vamos lhe ensinar como superar essas mágoas. E você que magoou, como conseguir o perdão. Você pode vir a desenvolver vários problemas de saúde físicos por conta do seu emocional abalado, por conta das mágoas. Amanhã é Dia dos Pais e dessa vez nós da Escola do Amor vamos celebrar esse dia de uma maneira bem diferente. Nós vamos falar sobre o que os pais realmente querem e que não conseguem expressar com palavras. Olha, eu acho que o melhor presente que o pai pode deixar para o seu filho é o exemplo dele, é o exemplo do comportamento. E no laboratório de hoje vai ter a palmatória. Eu vou dar a palmatória em você, Benervaldo, e não vou pedir desculpa depois. Olha só essa dica de passeio. Tenho certeza que esse passeio aqui, ó, vai ser bem diferente. Isso e muito mais na aula de hoje. Então, alunos, quem está presente, vá até @TheLoveSchoolTV lá no Twitter e assine a nossa lista de chamada. Ou também no Facebook com a hashtag Escola do Amor Presente. Porque mais uma aula da Escola do Amor Inteligente está no ar. Então, na aula de hoje, todas as pessoas, você inclusive que nos assiste, que está guardando uma mágoa no seu coração, né? Algo que aconteceu que lhe feriu muito no seu relacionamento e não consegue superar, você vai aprender como fazer para vencer isso na aula da Escola do Amor de hoje. E todo mundo sabe o que é uma mágoa, né? Porque todo mundo já sentiu uma mágoa. O problema é que a maioria das pessoas não se dá conta de como ela é autodestrutiva. Exato, é como se você estivesse, a mágoa é assim, é como se você estivesse segurando uma brasa na sua mão para atacar na pessoa a quem você quer ferir. Quem vai se queimar mais? Obviamente é você, a queimadura vai ser pior na sua mão, porque você está segurando a brasa. Então, a mágoa é assim, ela prejudica a pessoa que tem a mágoa muito mais do que quem está sofrendo a mágoa. É que as pessoas não sabem que a pessoa que está magoada, ela fica refém daquilo que aconteceu. Então, ela fica presa àquele passado, àquela experiência ruim, através daquela mágoa. E só vai piorando. Eu gosto de dar o exemplo da mágoa, é como se você adotasse um leãozinho, um filhote de leão. Você levasse esse leãozinho para casa. Ele é bonitinho quando você leva para casa. Aí você vai alimentando. O que vai acontecer com aquele leão? Ele vai ficar grande e um dia você vai ser a comida dele, né? Quer dizer, assim que é a mágoa. As pessoas que vivem alimentando a mágoa vai chegar um dia que vai destruir a vida dela, o relacionamento dela, a saúde. E é por isso que hoje nós vamos conversar com um casal que passou por isso, mas que também superou. Sejam bem-vindos, Kelly e Anderson. Obrigado, Renato. Obrigado, Cris. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Ok, obrigado vocês por virem. E assistindo a história de vocês, que vocês contaram um pouquinho ali há pouco, vocês não eram para estar juntos hoje, né? A não ser por um milagre, né? Milagre é uma boa palavra para definir o que nós somos. Foi um milagre mesmo. Porque eu vejo assim, apesar da gente querer falar bastante sobre a mágoa, como que vocês conseguiram superar a mágoa entre vocês, as mágoas entre vocês, mas acho que cabe aqui dizer que eles não teriam tido tantos problemas no relacionamento se não tivessem começado tudo errado, né? Porque tudo que a gente fala aqui na Escola do Amor que não deve ser feito, vocês fizeram, né? A gente foi atropelando tudo igual você falou, Renato, fizemos. Quer dizer, então, por isso também muitas mágoas, porque muitas coisas começaram errado e foram piorando, foram acumulando os erros. Quer dizer, isso serve aqui de lição, de recado para aquelas pessoas que às vezes por causa de um sentimento, porque ela acha assim, não, mas eu amo, eu gosto dele, eu gosto dela, a gente vai morar junto e tudo vai se resolver. Ela acha que o amor vai superar tudo e na verdade ela está armando o circo para ela depois ser a palhaço ou palhaço, né? No próprio circo que ela vai criar, que foi mais ou menos o que vocês fizeram. Além disso, a gente não teve uma base familiar. A minha mãe foi mãe solteira, eu não tive pai, então
Eu nunca tive assim, uma visão do que é uma família, porque eu nunca tive uma, então eu fiz tudo errado até mesmo sem saber. E você também? Sim, Anderson? e pelo fato, a minha família realmente era muito contra o nosso relacionamento, pelo fato de eu ser muito novo. Eu saí de casa com 16 para 17 anos, que nós decidimos, vamos morar junto. Pelo fato da paixão, do amor, achar que ia dar tudo certo. E vem cá, vocês já brigavam bastante no início? Não muito, as brigas realmente elas deram-se início após a traição. Então foi mais ou menos há uns 6 meses de namoro que houve a traição. Desde então passou a ser brigas e mais brigas. Quer dizer que aquele amor, aquela louca paixão que vocês tinham, não foi suficiente para prevenir traição, prevenir brigas e todos os outros problemas que vocês tiveram? Não, porque ele era muito infantil, né? Até dá para se entender, tinha 16 anos. E entender que amor somente não basta. Não basta. Não basta. Porque até pelo fato que eu queria muito sair, queria muita balada, tava conhecendo o mundo, tava começando a sair e queria conhecer o mundo da balada. Então aí que veio motivos das traições, das mentiras, pelo fato de querer sair pro mundo, pra balada. Anderson, você foi morar junto com a Kelly, mas você não queria compromisso, na verdade. Você queria ter a sua namorada com você o tempo todo, né? Na verdade era isso, porque você ainda queria tudo que você tinha antes. Sim. A balada, sair de vez em quando, dar um pulinho fora do muro. Os belos amigos, né, Cris? Aqueles que levam onde não devem. Não queria deixar a vida de solteiro? Não, nunca quis. Até porque eu tinha uma vida onde eu com 17 anos eu tinha carro. Eu saía pra balada de carro, onde eu tinha uma vida boa. Então eu não queria largar aquela vida que eu tinha. E você, Kelly, você estava mesmo comprometida quando você foi morar junto com ele? Sim, eu estava, porque eu nunca quis me relacionar com alguém até conhecer o Anderson. Quando eu conheci ele, no primeiro mês eu falei pra minha mãe, eu vou casar com ele. Eu estava decidida. Então, as expectativas bem semelhantes, né? Eu criei as expectativas, porque pra você ter uma ideia, ele falou pra mim quando me conheceu que ele queria casar com 30 anos. Aí eu, assim, muito orgulhosa, falei assim, me dá alguns meses que você tá mudando a sua opinião. Aí eu fui lá e me empenhei em conseguir isso. A mulher é tão ingênua, né? Não, a mulher, ela é terrível, né? Ela tanto serve pra levantar como pra derrubar um homem. Então, mas você não conseguiu o que você queria, né? Eu consegui. Você levou pra casa. Mas não consegui fazer ele ficar como eu queria. Não fez dele. Não, peraí, marido, Renato, né? peraí. Depois ele conseguiu, né? Depois de muito tempo, mas gemeu. Depois de alguns anos, né? Em torno de uns 6 anos e meio de sofrimento, aí, eis aqui. Antes de chegar ali, como que você conseguiu isso, que vocês conseguiram isso, vamos ver agora o que as pessoas acham, né, sobre quem magoa mais, né? Tem uma pesquisa para você saber quem que magoa mais, o homem ou a mulher? Vamos ver. A mágoa não escolhe sexo nem idade. Pode estar presente numa atitude inesperada ou numa palavra que não deveria ser dita. Ela chega aos poucos, como quem não quer nada, mas pode se tornar um grande problema na vida das pessoas. Uma pesquisa feita no Brasil e no Canadá mostrou quem são os maiores culpados pela mágoa. O estudo revela que os namorados estão em primeiro lugar no ranking brasileiro. Segundo o coordenador da pesquisa, Marcelo Peruso, isso acontece porque o elo afetivo no namoro é puramente emocional, sem vivência e maturidade. É difícil esquecer quando alguém magoa a gente? Depende do sentimento que tem pela pessoa. O homem é mais difícil de perdoar do que a mulher? Com certeza. Com certeza. Depende da mágoa. Se for uma traição, então acho que é bem mais difícil. Depois do namoro, é a relação entre o pai. 11,5% das pessoas revelam que já foram magoadas pelo pai. Na relação sexual entre marido e mulher, são os homens que magoam mais. Quase 58% deles causam decepção, enquanto as mulheres não ultrapassam os 43%. Concorda com isso que o homem magoa mais do que a mulher? Acho que sim. Acho que o homem tem uma tendência maior pra magoar a mulher. É? Eu acho que sim. Você já magoou alguém? Não, eu nunca não. Não? Mas já te magoaram? Já me magoaram. No trabalho, os homens também lideram. Cerca de 19% das mágoas são causadas por eles. Já as mulheres, 13,22%. Tive atitudes que não condiziam com o que a gente tinha, no caso.
Não lembro agora, mas já magoei. Acho que eu não quero lembrar, né? A pesquisa também se dividiu entre as cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, por exemplo, são as esposas que decepcionam os maridos. 10,78% delas já causaram algum tipo de mágoa em seus cônjuges. A mágoa existe quando você cria uma expectativa em relação a alguma pessoa e essa pessoa não corresponde à sua expectativa. Faz coisas que você não gostaria que ela fizesse. E aí cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Então existem aquelas pessoas que se fecham, se deprimem, ficam afastadas num canto, chorando a sua dor. Existem aquelas que se tornam agressivas, então elas vão brigar, vão questionar, vão arrumar confusão. E existem aquelas, né, que agem da forma mais correta, que é expressar para o outro aquilo que ela esperava do outro e que o outro não correspondeu. Quanto mais ressentido você está, você gera uma tensão no seu corpo e isso a longo prazo pode gerar sintomas de ansiedade elevada. Então você pode vir a desenvolver vários problemas de saúde físicos por conta do seu emocional abalado, por conta das mágoas. Então, no caso de vocês, quem magoava mais? Eu magoava mais. Eu magoava mais devido à traição, a querer a balada, a querer sair pra noite, a querer não ter um compromisso, estando casado, não querer ter um compromisso de homem casado. Por esse motivo que eu magoava mais. E você, como reagia, Kelly? Eu fiquei assim, quando eu descobri, eu ficava furiosa, né? Batia nele. É mesmo? Sim. Quebrei celulares. Quebrou um carro. Quebrei um carro com meu. o pulso, com a mão assim mesmo. É mesmo? Não sei como, mas quebrei aí depois. Todos os vidros do carro ela quebrou. Não consegui. Você não esquece, né? Essa mágoa já superou. Pedrada, essa aí você já superou. O que eu não consegui no braço foi na pedra mesmo, sabe? Era aquela coisa de dar escândalo mesmo. Eu não tava nem aí se tinha alguém vendo, o que iam pensar. Eu só pensava que eu tinha que me vingar de alguma forma, né? Mas não resolvia nada, né? Não, porque tava tudo errado, né? Não é assim que se resolve os problemas, causando outros. Então, às vezes, a gente tava de bem, sem briga, sem nada. Aí eu pegava, começava a lembrar e brigava com ele. Ele até falava assim, mas por que você tá brigando? O que eu fiz? Quer dizer, você guardava aquilo? Dentro de mim. Toda hora eu lembrava, eu chorava. Como que você fazia, os tipos de coisas que você fazia para alimentar essa mágoa? Então, teve uma traição que eu descobri e que tinha mensagens no celular dele. Eu roubei o chip dele para mim e eu ficava vendo as mensagens. Volta e outra a gente começava a brigar. Ela começava a brigar comigo e eu não entendia o porquê. É porque ela tinha colocado o chip no celular para poder ver as mensagens que eu tinha feito e recebido. Várias vezes, não só uma vez. Você ficava vendo de tempo em tempo? Eu ficava vendo porque eu queria também, de alguma forma, arrumar uma força, alguma coisa para conseguir ficar longe dele, porque eu não aceitava. Alimentando o leão, né? Para o leão não morrer de fome. E o leão ia matando, no caso, quem alimentava, né? Nosso relacionamento chegou a esse ponto, ao ponto de nós queremos nossas brigas, nós queríamos uma vez até pular do apartamento. Foi cada um numa sacada do apartamento, vamos pular, não dá mais. Aí quando um que o outro estava pulando, foi um socorrer o outro para nós dois pular. Então, vocês estavam operando no modo da emoção. Quer dizer, ao invés de reagir aos problemas com a cabeça, vocês reagiam emotivamente. E não saía um da vida do outro, né? Quer dizer, é uma coisa irracional. Vocês estavam se ferindo e continuavam juntos, para continuar ferindo. Quer dizer, não faz sentido, razão nenhuma. Então, quando que isso mudou, na verdade? Qual foi o ponto de mudança que vocês conseguiram dar a volta por cima? Então, a gente teve a nossa última separação, né, que foi algum tempo atrás. Eu me separei dele pelo fato de que a nossa filha já havia nascido e tudo mais, e ele dava mais atenção para a família dele, para os amigos dele, do que para mim e para minha filha. Então, eu pensava assim, poxa, se ele não dá valor para ela e nem para mim, então, para que eu vou continuar nesse relacionamento? Mas você decidiu que não ia mais tolerar isso e você fez o quê? Eu saí de casa, eu fui morar com a minha mãe. Quer dizer, esse foi o primeiro passo. É o que a gente fala aqui, às vezes, na Escola do Amor, que a separação que é necessária. Que foi o caso de vocês. Quando ela saiu de casa, normalmente o que acontece com o homem é o seguinte: quando a mulher sai de casa e ela mostra, olha, eu não vou mais aceitar isso. Então ele é colocado em xeque, né? Ou eu mudo ou então não vou consegui-la de volta.
Quando a mulher faz isso e ela é firme na posição dela, ela força o homem a trabalhar para mudar, para conquistá-la de volta. O problema é quando ela às vezes sai de casa por um dia ou dois e ele vai lá e dá um beijo, um abraço, fala, não, tudo vai mudar, vamos embora. E ela aceita, ela crê nas palavras. Nesse caso não foi isso. Você teve que trabalhar para provar que mudou. Sim, tanto que eu pensei, nossa separação durou meses. 3, 4 meses, se eu não me engano. Durou nossa separação. E daí eu tava sofrendo com a situação de buscar minha filha de manhã cedo para levar ela para a escola, e o fato de estar longe da minha família. E eu vi que realmente minha família era mais importante que os amigos, que a balada, que minha família era o ponto mais importante. Como que foi, Kelly? Você acreditou nas palavras dele? O que foi? Eu não acreditava mais nele. Então, há algum tempo eu já estava buscando em Deus forças para superar e que, se fosse da vontade de Deus, restaurar o meu casamento e ter uma família feliz, né? Que é o objetivo de toda mulher, é ter uma família feliz. E como ele disse para mim assim, eu faço qualquer coisa, o que você quiser. Eu falei para ele assim, então eu quero que você vá para a igreja. Porque eu acreditava que na situação que a gente tinha, só Deus. E foi quando ele falou, não, eu vou. Quer dizer, precisava de uma força maior. E às vezes as pessoas cometem esse erro no relacionamento muito. Elas acham assim, não, eu vou mudar. Não, eu mudo. Quando eu quiser, eu mudo. Quando eu quiser, eu deixo os vícios. Quando eu quiser, eu sou diferente. Mas ela está tentando isso há anos e não consegue. Então, muitas vezes, realmente, somente quando você recorre a uma força maior, ao poder da fé, é que você consegue superar a si mesmo. E foi o que aconteceu com vocês. Foi. Ele aceitou o desafio e aí foi buscar ajuda. Foi, ele aceitou, ele foi para a igreja, ele não é a mesma pessoa. Quanto tempo faz essa mudança? Desculpe. 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Quase 2 anos. Isso, exatamente. E uma das coisas que eu quero até falar para quem está assistindo, que é muito importante, é que o livro que vocês escreveram é muito bom mesmo. Ajudou muito ela. Me ajudou muito, principalmente porque eu tinha a mágoa. Mesmo depois que eu já estava, que eu levei ele para a igreja, que ele falou que não, Deus vai entrar na nossa vida e vai mudar e tudo mais, ainda existia aquelas pedrinhas no coração, que era a mágoa, né? E eu fiz aquele exercício que está no livro, porque não adiantava eu brigar pelo que ele havia feito no passado. Eu tinha que apagar, esquecer e passar a pensar no futuro e no presente que a gente estava vivendo. Então eu parei de brigar com ele pelo que ele havia feito. Eu aprendi também muito sobre a bagagem que cada um traz, que ele não é perfeito, eu também não sou. Então não adianta só a gente querer que o nosso companheiro mude, se a gente também não muda. Eu realmente eu deixei o passado para trás. Eu passei a usar realmente a razão. Kelly, você foi muito ajudada pelos livros, né? Mas você, Anderson, você quando foi para Deus, quando você aprendeu a usar a sua fé em Deus, o que isso lhe ajudou? Como que isso lhe ajudou? Precisava mudar o meu caráter, a minha maneira de ser. E eu busquei força em Deus. E ali eu comecei a praticar tudo isso, em praticar os exercícios, como ela leu o livro pra gente poder estar fazendo junto, em ser um pai presente, em ser um esposo presente, em ser um marido presente, em ser uma pessoa presente, ser um marido de verdade. Quer dizer, você recebeu forças para fazer o que você antes não conseguia fazer, mesmo querendo. Sim, sim. Antes eu sempre gostei muito dela. Mas a situação eu não conseguia deixar as amizades, as baladas, enfim, não conseguia. Mas depois que a gente usou a fé, a gente conseguiu. É incrível a história de vocês, porque quem assiste realmente não imagina que vocês passaram por tudo aquilo que vocês falaram. E que hoje estão aí sorrindo, né? Que estão aí felizes. Você está dizendo que hoje você superou aquela mágoa das traições. Não foi uma. Não. Foram várias. Quer dizer, então, realmente, volto a dizer, só a palavra milagre para descrever a situação de vocês. Queremos agradecer a participação de vocês, tá bom? E temos a certeza que vocês, continuando assim, terão muito mais vitórias para contar pela frente. Muitos anos de casamento, né? Isso aí. Muito obrigado. Agora, 4 coisas para superar a mágoa. Olha só, preste bastante atenção. Primeiro, você tem que parar aquilo que está lhe magoando, ou seja, você tem que sair da frente daquilo que lhe magoa. No caso da Kelly, ela optou pela separação. Eu não vou mais ficar aqui sofrendo essa dor, essa mágoa, esse sofrimento todo que ele está impondo sobre mim. Então ela se afastou, ela parou o sofrimento. E a pessoa, se eu tenho uma ferida, o primeiro passo para curar essa ferida, essa mágoa, esse machucado, é remover aquilo que está causando.
a mágoa? A segunda coisa é você não dar vazão ao que você sente, e sim ao que é certo a ser feito. Então, como a Kelly falou muito bem, né? Ela vivia nos sentimentos, ela vivia sentindo tudo aquilo que aconteceu. Então, ela não conseguia reagir de uma maneira inteligente. Ela reagia agressiva, ela era agressiva, ela brigava, ela afastava ainda mais. Então, você tem que investir em fazer o que é certo. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema aqui? Ao invés de ficar sentindo, só pensando naquilo e tudo mais. Isso, sendo detetive, explodindo com emoções, correndo atrás, brigando, isso não resolve. Use a cabeça, faça o que é certo. Terceira coisa, invista nas lembranças boas e não nas ruins. Se você ficar alimentando o leão, ele vai crescer e vai te devorar. Você tem que parar de ficar alimentando a mágoa com lembranças ruins. E quarta dica aí, olhe para frente. O que você pode fazer agora para que o que aconteceu não aconteça mais? Olhe para frente. E as 4 coisas para conseguir o perdão de alguém. Primeiro, você tem que mudar muito ao invés de sentir muito. Quer dizer, em vez de ficar falando, sinto muito, desculpa, pare de dizer sinto muito. Mude muito e você vai conseguir o perdão. E a segunda coisa que você deve fazer é se perdoar. E lhe dar uma chance, né? Porque se você não se perdoa, como é que a outra pessoa vai se perdoar? E o que acontece muitas vezes, Renato, é que a pessoa, ela não se perdoa e ela entra num ciclo. Você tem que se perdoar para você, então, fazer a próxima dica que o Renato vai dar. E a próxima dica é, você tem que dar tempo à pessoa a quem você feriu. Não é assim da noite pro dia, especialmente homens têm que prestar atenção nisso, porque você traiu a tua esposa no mês passado e você chegou pra ela e falou, desculpa. Aí pra você isso já tá lá no passado. Pra ela é como se fosse há 1 hora atrás. Então você tem que dar tempo pra outra pessoa se recuperar. Não fique exigindo e brigando, você esquece disso, você tem que esquecer logo disso, porque você foi o culpado. Então respeite o período que a pessoa precisa para se recuperar dessa dor, dessa ferida que você causou. E a quarta dica também é a mesma, né, da outra, para quem quer superar uma mágoa. Você também que quer ser perdoado tem que olhar para frente, né? Então você tem que olhar para frente para poder evitar fazer o que você fazia antes. Então planeja, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a ser assim. É assim que você consegue ser perdoado. Então fica aí as dicas para você, tá bom? Agora vamos ao laboratório com um exemplo clássico de alguém que está magoado no relacionamento. E dessa vez tem palmatória. Benervaldo, de 46 anos, é casado com Maria Luzinete, de 36. Juntos há 2 anos, Maria gostaria que ele a tratasse melhor e fosse mais companheiro. Já Benervaldo quer que ela seja menos ciumenta, pois alega não dar motivos. Eu tô me sentindo como se eu fosse uma empregada tua, né? Você chega e joga sujeira no chão, joga roupa de qualquer jeito. Quando você sai, que você, com seus filhos, que você dá desculpa que não dá pra marcar um dia pra sair, que eu esteja em casa. Que é dia de domingo. E aí a folga seria pro dia de semana, né? De propósito. A gente vai ver isso aí já nos próximos dias, né? Semana que vem. Eu gostaria também que quando eu ficasse doente, que você me respeitasse, que você me acompanhasse, não me tratasse mal, como você falou aquele dia, quando eu fiquei doente, que você falou que eu era uma desgraça na sua vida. Tava nervoso. Que você desejaria que eu morresse. Peraí. Benervaldo, você estava nervoso? Isso justifica você falar que a tua esposa é uma desgraça na sua vida? Que ela é a pior coisa que aconteceu com você? Ora, Benervaldo, eu duvido que se você estivesse no seu trabalho, você estivesse numa outra situação em que você teria muito a perder, você diria para o seu patrão, esse emprego foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ou você, mãe, você, pai, foram as piores coisas que aconteceram na minha vida. Isso não se faz, Benervaldo. Não existe desculpa para abuso. E isso que você fez com a Luzinete foi abuso. Foi pior que um tapa, foi pior do que uma agressão física. Então você tem que tirar essa maneira de dar desculpas, porque o que a gente percebe na conversa de vocês é que todas as reclamações da Luzinete
Você rebate com uma desculpa, com uma justificativa. E você acha que, em outras palavras, você está justificado em não ter estado lá quando ela estava doente. Você está justificado de ter chamado ela dessas coisas porque você estava nervoso. Ora, Benervaldo, não há desculpa para abuso. As pessoas que estão no relacionamento têm que gravar essa frase. Não há desculpa para abuso. Para você, talvez, naquele dia você estava nervoso e falou, e assim, pessoal, falei besteira. Não foi nada. Mas para ela, foi. E por isso que às vezes as mulheres reclamam muito de fazer coisinhas na casa. Mas na verdade o problema é que elas se sentem rejeitadas, sabe? Quando a mulher se sente, ela é carente de atenção, de apreciação. Então as coisinhas pequenininhas que elas fazem para os maridos já se torna uma coisa grande. Aquilo já é um problema. Então, por isso que ela começou a conversa falando que você me faz sentir como uma empregada. Porque, na verdade, não é o problema não é de você fazer bagunça, embora isso também pode melhorar. Mas é o jeito que você trata ela. E sempre grave isso, tanto você, Benervaldo, quanto você, Luzinete, não há desculpa para abuso. Não há desculpa para você aceitar abuso, não há desculpa para você abusar de ninguém. Isso não tem lugar no relacionamento. Vamos continuar assistindo a conversa. Eu tava nervoso, falei que não é uma coisa de dentro para fora. Super cansado. Não é a primeira vez que você fala isso pra mim. Então tá. Eu estou muito magoada com você, muito machucada. É que esse negócio que você tem ciúmes é muito sério, porque coisas que não existem você fala que existem. Então, mas eu não entendo por que você fica mentindo pra mim. Às vezes eu ligo pra você e você bota desligado. Não é que tá desligado, aí você vai ter que brigar com a empresa do telefone, né? Porque tem lugar que não pega. A maioria das vezes você chega do trabalho, você pega e vai pra internet, você fica de papo com mulher na internet. Isso me chateia também. Então, mas aí eu tenho que fazer esses contatos. Se você pelo menos fosse lá e deletasse meus e-mails, era meia hora que eu ganhava. Mas eu tenho que fazer isso aí sozinho. Eu gostaria que você tratasse melhor a minha filha, os meus familiares, quando viesse na minha casa. Porque às vezes eles vêm e eu percebo que você fica jogando indireta. Uma atitude normal minha, se de repente eu fiz assim, não tem nada a ver, não. Não é indireta nenhuma, não. Então, se auto-perseguindo, eu não fiz nada assim. E você é sempre nervosa? Você também é sempre nervoso. Eu vou aguentando, tem que uma hora eu tenho que explodir, né? Procuro fazendo toques sutis, vou avisando e tal, e você não percebe. Eu gostaria também que você esquecesse o seu passado, não ficasse me tratando mal, falando que eu sou uma das piores mulheres que você já teve na sua vida. Mas eu falei que eu tava nervoso, tava cansado esse dia, não foi uma besteira que eu falei, já consertei já pedi desculpa já. Olha o que tá na mão do professor. O que adianta, ô Benervaldo, você falar uma coisa dessa pra ela e depois pedir desculpa e achar, não, já resolvi isso, já pedi desculpa. E não foi só uma vez. Não foi uma vez só. Quer dizer, o homem, às vezes, especialmente quando o homem ele se sente muito seguro no relacionamento, ele acha que ele pode fazer o que quiser com a mulher, ele pode falar de qualquer maneira, tratar de qualquer maneira, que ele vai escapar com tudo e com todas que ele causar, que ele aprontar. E a sua grande sorte, Benervaldo, de uma forma ruim, né, é que a Luzinete é muito insegura. Por isso ela ainda não te deixou. Outra no lugar dela já teria te dado um pontapé no seu traseiro e tomado vergonha na cara. Mas ela, infelizmente, precisa ser levantada na sua autoestima. Você, Luzinete, precisa erguer o seu senso de valor próprio, porque você não deveria suportar, tolerar isso. Não há lugar para isso no seu casamento. Nós vamos falar mais sobre isso, mas por enquanto nós temos aqui a palmatória para o Benervaldo, que está ganhando todas, né? Está ganhando todas. Eu vou dar a palmatória em você, Benervaldo, e não vou pedir desculpa depois, tá? Porque também não vai resolver se eu pedir desculpa. Eu também acho que você deve se colocar no lugar da Maria,
Por que ela sente esse ciúme todo? Ó, vamos ver. O que ela acabou de falar, que eu creio que não é tudo, né? Porque eles falaram poucos minutos aí. Você não atende os telefonemas dela durante o dia. Quando você chega em casa, você fica na internet, ainda assim falando com outras mulheres. Você já não sai com ela, você só sai com com seus filhos, né? Você, quando está com ela e ela está doente, quer dizer, naqueles momentos mais vulneráveis dela, você xinga, você trata ela do jeito que você tem tratado. Que é o quê? Você vai ter uma mulher ciumenta, insegura, tudo pra ela vai ser um problema, sim, e nervosa, sim. Ela vai ser uma mulher nervosa. Amarga, como nós estamos vendo aí. A Luzinete ela não expressa alegria de vida. Isso reflete em você, Benervaldo, porque eu tenho certeza que você, quando olha pra ela, você também não sente alegria e prazer, porque ela não emite essa alegria e prazer. Mas é você que tem roubado essa vida de dentro dela. Nós vamos falar mais sobre isso, vamos terminar de assistir a conversa. E muita situação que eu tenho visto, tenho deixado passar, tenho deixado de ser, que reconheço que eu tenho erros também, entendeu? Muitos, mas estou procurando melhorar, mas tem que convir comigo de que há dias do mês que você fica terrível, você fica um terror. Então as suas reclamações que você tem feito, não tem procurado melhorar? E às vezes você melhora alguma coisinha que eu reclamo pra você, mas aí daí outro dia você já tá repetindo os mesmos erros. Eu reconheço que eu tenho andado muito cansado esses dias, muito atarefado, não tenho tido tempo para dar essa atenção. Porque antes você me dava mais atenção. O que me deixa irritado? Se eu visse você se esforçando para fazer aquilo que eu falei para você não fazer, de repente se eu tivesse ficado doente, eu cuidaria, entendeu? Tipo, comer na hora certa, dormir no horário certo. Então, às vezes eu vejo você ultrapassando essas barreiras aí. Então, eu falo, poxa, então tá doente por culpa própria. Eu ainda tô com você porque eu acredito que você ainda pode mudar. Então tá, vou me esforçar, né? Porque eu a amo. Eu sempre gostei mais de você do que você de mim. Sempre perdoei, sempre tive mais paciência. Sempre deixei muita coisa pra trás, não é? Não sei, de repente você tá vendo coisa que não existe, não sei. De repente você ficou tão magoada que só vê os defeitos, não sei, talvez seja. Benervaldo, você diz que sempre gostou mais dela do que dela de você. Agora eu imagino se não gostasse. Eu imagino como é que seria esse casamento, essa situação. Tudo que nós assistimos até aqui resume-se em uma só raiz. Uma só raiz, Benervaldo, presta atenção. O que a Luzinete está falando, o que ela está sofrendo, é a sua falta de atenção. Ela se sente como um zero, ela não tem valor aos seus olhos, ela não se sente uma pessoa valorizada. Você tem desculpa para tudo, seu nome não deveria ser Benervaldo, seu nome deveria ser Senhor Desculpa, ou então Senhor tem desculpa para tudo. Esse deveria ser o seu nome, porque todas as reclamações dela, você tem uma razão. Ah, é a companhia de telefone que tem um problema. Ah, eu estava cansado. Ah, você não se cuidou como eu te falei para se cuidar, por isso você ficou doente, então você trouxe isso sobre você mesma. Quer dizer, todos os problemas você tem uma justificativa. E aí é que está o teu problema, Benervaldo. Aí é que está o problema do teu casamento. É por isso que você já está no segundo, terceiro, não sei quantos relacionamentos você já teve. E vai continuar assim, esse vai acabar se você não mudar. Até quando você vai ficar assim? O que vai precisar acontecer para você despertar? Aliás, você é músico, né? Então eu vou falar na sua língua, porque você vai me entender bem. Você sabe aquela música do Roberto Carlos? Aquele cara que abre a porta para a mulher, aquele cara que alisa os cabelos dela, aquele cara que está sempre lá para ela, para o que der e vier, que é o herói de toda mulher. Sabe aquele cara? Esse cara não é você. Esse cara, ele está longe do teu casamento. E é por isso que ela está assim. É exatamente por isso. Uma mulher triste, sem vida. É isso que eu vejo na Luzinete. Agora, como eu falei, ela tem a parte dela. Sim, Luzinete, você precisa investir mais em você. Você precisa ter uma vida além dele.
o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Luzinete não pode depender 100% do marido para ser uma mulher feliz e realizada. Ela tem que encontrar a sua realização nos seus talentos, ela tem que encontrar a sua realização talvez na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Ela tem que ter uma imagem melhor dela mesma, nas pessoas que a tratam bem, né? Ela tem que valorizar a ela mesma, porque ele não está valorizando, então ela não pode ficar esperando por ele. Então ela tem o papel dela a cumprir, mas ele tem o papel principal em mudar a impressão que ela passa na própria imagem. Por quê? Você vê aqui a Cristiane. Você acha a Cristiane uma mulher bonita? Vários homens já falaram assim: é fácil ter um casamento blindado quando você casa com uma mulher bonita dessa. Mas se fosse assim, as celebridades nunca divorciariam. É ou não é verdade? Porque são as pessoas mais lindas. Não tem nada a ver com a beleza, mas a beleza exterior e a interior que a Cristiane tem grande participação minha. Por quê? Porque eu levanto a minha mulher. Eu quero uma mulher, eu preciso de uma mulher dessa ao meu lado. Mas eu tenho que levantar. Eu não posso esperar que ela faça isso sozinha. E você, quando você casa, você tem aquela pessoa ao seu lado, você espera que aquela pessoa, pelo menos aquela pessoa, te ame, te valorize, né? Porque no mundo ninguém faz isso. Então você casa pensando, pelo menos uma pessoa no mundo vai me valorizar, vai me entender, vai me compreender. Quer dizer, quando não tem isso dentro do casamento, é muito difícil. Bom, resumindo, corte as desculpas, dê mais atenção à sua esposa. Luzinete, não aceite mais, não tolere isso, porque você não merece, ninguém merece, tá bom? Nós vamos agora a um break nas mágoas e nas brigas e vamos dar uma relaxada com a dica de passeio de hoje, né? No quadro 2 já tivemos passeio a cavalo, tivemos passeio de balão, até passeio na fazenda. Agora eu tenho certeza que esse passeio aqui, ó, vai ser bem diferente. Vai ser uma experiência nova, mas a gente aceitou o desafio. Mas eu sei que ele tá morrendo de medo. Eduardo e Ana estão casados há 10 anos e há 7 trabalham na África. Foram os amigos que apresentaram os dois. Nós trabalhávamos em um local e uma amiga nossa ficava falando muito dele pra mim, botava foto dele escondida na minha bolsa, na minha carteira. Um verdadeiro cupido, né? Isso, ela foi um cupido. Fazia o mesmo com ele, sem eu saber, e depois ela vinha comigo fazer o mesmo e acabou dando certo. Olha lá, esse é o elefante de vocês, será? É, esse pequenininho, eu acho que... É a última chance que vocês têm. Daqui, ou desiste ou vai. Não, desistir não, eu vou também. Se a esposa vai, não tem como o marido ficar. E eu tenho que ir também. Agora chegou a nossa vez, olha aqui. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Um animal como esse pode pesar até 9 toneladas. O nosso elefante se chama Charo, tem 29 anos. Mas o elefante do casal, olha lá, parece bem maior. Kevin, nosso guia, revela que para que o elefante entenda os comandos, o treinamento é diário. E apesar do passeio ser tranquilo, não podemos esquecer que o elefante é um animal selvagem. Durante todo o nosso passeio, a gente está tentando se aproximar do casal, mas não é possível. Porque a gente tem que manter uma distância de segurança. Então, esse é o máximo, essa distância, é o máximo que a gente pode percorrer e ficar longe deles. Longe das câmeras, Eduardo e Ana curtem a experiência. A gente já está chegando. Agora a gente vai saber qual foi a impressão que os dois tiveram. Bye bye, Kevin. E aí, como foi? Experiência espetacular, muito, muito bom. É uma sensação muito boa, foi muito legal. E a altura? Não tenho medo de altura não, foi bom. Mas ainda não acabou não. Nosso casal pode alimentar os elefantes depois do passeio. E eu também não podia perder a oportunidade. Deixa eu tentar. Olha aqui, ele já pede. Oh! É um passeio incrível. Novamente a África aqui na Escola do Amor. Queremos agradecer ao casal, a Ana e o Eduardo, que nos deram esse presente, né? É um ovo de avestruz pintado com a imagem de elefante.
O nosso povo da África é extremamente talentoso e queremos agradecer o presente do casal e também dizer que nós estaremos fazendo uma escola do amor em breve aí na África, em Luanda, Angola. Um abraço para todo o povo angolano. Estamos ansiosos por esse dia, né? Vai ser muito legal, não só em Luanda, mas África do Sul e possivelmente Moçambique. Em breve. Fiquem atentos aí na Escola do Amor, tá bom? Muito obrigado, vamos guardar o presente com carinho. Agora, vamos falar sobre os pais, os homens, de forma geral, especialmente os pais, porque nós estamos observando, todas as pessoas veem isso na sociedade hoje. O problema do pai ausente, o problema das famílias fragmentadas, dos filhos que crescem por aí sem pais. E, de certa forma, a gente pode até dizer que o Dia das Mães é celebrado com sinos e com flores e com alegoria, mas quando chega agosto, é Dia dos Pais aí. Tem gente que nem sabe. Por quê? Vamos explorar o porquê disso. Eu gostaria de mostrar para você o círculo vicioso que está acontecendo nas famílias hoje em dia. Nós começamos aqui em cima com o mau exemplo dos pais, ou do pai, na figura do pai. Quando o pai age de maneira irresponsável, então ele começa a dar maus exemplos dentro de casa, né? Ele bebe, ele usa drogas, ou então ele trai a esposa, a mãe, enfim, não está presente. Então ele começa a dar vários maus exemplos e começa a ferir a família, a esposa e os filhos. Por isso, a mãe e os filhos, ela, obviamente, se torna protetora. O papel que ele deveria cumprir, que é o protetor da família, ela tem que começar a cumprir. Então, ela pega os filhos e se afasta, ela se distancia, separa do marido. A maioria das mulheres, aliás, a maioria dos divórcios são iniciados por mulher. Então, a gente vê aí o problema. Mãe e filho se distanciam e esses filhos, né, esses meninos que vão se tornar homens, crescem sem a imagem, a figura do pai. Então, eles estão também fadados a se tornar mais um irresponsável. Quer dizer, nem todos. Há alguns que aproveitam o mau exemplo para não repeti-lo. Ou então até nem sabe, né? Não sabe como ser pai. Não tem como ser. Não tem um exemplo de ser um pai responsável. Então, aí o ciclo continua e vai piorando na sociedade de hoje em dia. E amanhã é Dia dos Pais e muita gente pensa que um presente, um cartão, um almoço já é um bom presente. Pois é, mas não é. Hoje nós vamos falar sobre o que os pais mais querem. Mas, antes disso, vamos ver se alguma celebridade conseguiu descobrir o que de melhor eles receberam dos filhos. Amanhã é Dia dos Pais e muitos filhos podem estar se perguntando: o que será que eu vou dar para o meu pai? Mas às vezes, o que pode parecer mais simples é o que mais vai agradar. O maior presente que eu ganhei de Dia dos Pais foi um filho. Embora ele tenha nascido em abril, na verdade, quando o Arthur chegou, foi um presente de Dia dos Pais, de Natal, de todas as datas. Foram as 3 vezes que minha mulher olhou no meu olho, sentou comigo e falou: você vai ser pai. Carinho do filho, o abraço do filho, aquele beijo gostoso, é tudo que um pai deseja. Você não imagina a grande alegria que você se transformar, você assumir essa condição de pai, ou seja, quando elas nasceram. Todo Dia dos Pais eu quero estar em casa. Esse presente é estar em casa com a minha família. Porque há tanto tempo trabalhando em jornalismo, rádio, jornal e televisão, normalmente você não tem aquela folga normal de um funcionário público, né? Que trabalha de segunda a sexta e fim de semana está em casa. Hein? Agora vamos inverter um pouco essa pergunta. Qual foi o melhor presente que o seu pai deixou para você ou que um pai pode deixar para um filho? Se ele transmitir caráter, cidadania, dignidade, respeito, honestidade, esse é o grande legado. Olha, eu acho que o melhor presente que o pai pode deixar para o seu filho é o exemplo dele, é o exemplo do comportamento, é o exemplo ético, porque isso passa de geração para geração e a gente não é esquecido nunca. O que permeia a minha relação com os meus filhos é o afeto, é o amor, né? E essa talvez seja a melhor qualidade que eu tenha deixado para os meus filhos. Apesar dele ter sido um operário, semi-analfabeto, mal sabia escrever o nome e ler alguma coisa, mas ele conseguiu formar todos os filhos com dignidade, com trabalho, uma pessoa honesta. Então, o maior presente que eu ganhei do meu pai foi o exemplo
de cidadania, de humanidade que ele me deu. E eu herdei do meu pai e obviamente da minha mãe também muita quem eu sou, basicamente, sabe? São valores que eu tento passar adiante também. Óbvio que você quer dar bem, que você quer dar conforto, você quer prover para eles. Mas, sem dúvida nenhuma, se você deixa uma raiz forte dentro deles, conceitos, ética, dignidade, por mais que você não consiga deixar bens materiais, você deixa um ser humano pronto para conseguir trilhar seu próprio caminho, entendeu? Obviamente não é presente que os pais estão querendo, nem tampouco os filhos, né? É possível que muitos pais não saibam o que eles realmente querem de seus filhos. E por isso, muitos filhos também não têm noção de como retribuir. Então, primeiro, você, pai, precisa entender o quanto você representa para os seus filhos, para a sua família e também para a sociedade. Vamos entender aqui no Plasma esses valores que o pai tem que trazer para dentro da família. Primeiro é o respeito, né? O pai, ele cumpre o papel de inspirar respeito na família. Ou seja, o pai, ou seja, a mãe, os filhos têm que olhar para o pai e dizer: poxa, eu respeito meu pai pelo que ele é, pelo que ele faz, pelos valores que ele pratica. Então, ele inspira isso na família. E por isso ele tem que ter esse comportamento de respeito. Por exemplo, vícios. Você chega em casa e vai logo pro videogame. Isso, você está estragando isso aqui, ó. Você está apagando isso aqui, porque seus filhos, a sua esposa, fica olhando aquilo, não é compatível. Você espera uma pessoa de respeito, mas ela age como uma pessoa que não tem respeito. Outro valor é a segurança, ou seja, aliado ao respeito, a segurança que o pai passa para a família, faz o filho se sentir confiante, faz o filho sentir: poxa, eu vou para casa e ali eu estou seguro. Eu tenho na pessoa do meu pai alguém em quem eu posso confiar, alguém a quem eu posso ir em qualquer situação. Ele vai ter uma palavra, se não vai resolver o meu problema, pelo menos vai estar ali para me apoiar. O meu marido me entende, o meu pai me entende, o meu pai ama a minha mãe. Quer dizer, isso dele saber que o pai não vai largar a mãe, que não vai deixá-la, que não vai traí-la, traz segurança para a família. Outro valor, a proteção. O pai tem o papel de proteger a família. É o que nós falamos anteriormente, naquele ciclo vicioso. Por que muitas mães, se elas tiram os filhos e se afastam dos pais? Porque o pai, o marido, deixou de proteger a família pelo seu comportamento arriscado e irresponsável. E o outro valor chama-se liderança. O líder é aquele que dá o exemplo, é aquele que vai na frente, é aquele que é o primeiro a fazer a coisa certa. Então o pai tem esse papel. Ele deixa o exemplo a ser seguido, que tudo isso combinado nos leva ao próximo valor, que chama-se o alicerce. O homem, o pai, o marido, ele provê para a família um alicerce, um fundamento, onde todos estão ali edificados. Quer dizer, há uma segurança total dentro da família. Ele é forte, né? Ele é um homem forte, não é um fraco. Então, se ele é forte, a família se sente forte. Agora vamos ver a história desse homem, o Aguinaldo. Olha só que interessante e como é emocionante que ainda existem homens que sabem o que é ser pai. Que reúne esses valores. Vamos assistir. Levantar cedo, levar as crianças para a escola, cuidar da casa e ainda dar aquele carinho especial. Quando imaginamos essa cena, logo vem à cabeça a figura da mulher. Só que aqui o cenário é um pouco diferente, já que o pai também faz o papel de mãe. E a sua rotina normalmente, Aguinaldo, como que é? Acordo às 6h30 da manhã, e aí é café para as crianças, né? Aí esperar da hora de ir para a escola. A única coisa que eu não consigo ajeitar nessas meninas é o cabelo, né? Tem umas madeixas, e aí fica um pouco difícil de arrumar. Mas elas estão arrumadas, olha, tão lindas. Era casado e tinha uma relação estável com a minha esposa de 11 anos, né? E depois que veio a última filha, Laís, ela ficou doente. E nesse intervalo foram 1 ano e 8 meses de luta, né? Ela contraiu um câncer. Aí quando foi em dezembro, dia 6 de dezembro de 2010, ela veio a falecer. Tudo que eu faço é para elas, né? A tua esposa já tinha um filho? Ela já tinha um menino, né? Quando eu comecei minha relação com ela, ela já tinha esse menino. E assumi essa criança, né? Passamos a morar junto, ele já estava maior, né? Ele já era maior. Ele? É, ele.
Esse rapazinho. Daqui ele tinha aqui. Aí tinha 4 anos. Se alguém me perguntar assim, quem é seu pai? Você já tinha se imaginado numa situação como essa? Ó, sinceramente, não. Eu acredito que Deus não faz nada para nos prejudicar. Meu filho muitas vezes já entrou em casa perguntando o que era, o que estava acontecendo, né, filho? E eu ficava quieto, falava, nada não, filho, não é nada não, entendeu? Então, hoje isso está superado na minha vida. Se eu pedir pra você falar alguma coisa pro papai, você consegue falar? Papai querido, uma coisa eu quero dizer, você vive no meu coração. Neste dia tão feliz, um presente vou lhe dar, um abraço e um beijão. Parabéns, viu? Obrigado. Você é um exemplo, eu tenho certeza, para muitos pais que estão assistindo a gente aí. Eu queria até mandar um abraço aí para meus amigos que são pais aí, desejar um feliz Dia dos Pais para eles também. Feliz Dia dos Pais! Exemplo aí que muitos homens têm que aprender, né? Que infelizmente, com muito menos dificuldades que ele tem passado, não cumpre o papel de pai. Né? Agora é bom, só uma dica assim, ó, Aguinaldo, arruma uma mãe para elas, mas uma mãe daquelas, hein? À sua altura, né? Então, agora eu quero dar um recado especial para todos os pais e homens, mesmo aqueles que ainda não são pais, mas sonham ser um dia. Amanhã, domingo, Dia dos Pais, às 9h30 da manhã, eu e a Cristiane estaremos falando mais sobre como você pode ser esse exemplo de pai e também falando aos casais, aos que estão passando talvez problemas e querem a nossa ajuda e participar de uma palestra ao vivo. Nós estaremos amanhã fazendo essa palestra e uma oração especial para todos os pais. Anotem aí o endereço, Rua Domingos de Moraes, 2051, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Queremos apertar a mão de todos os nossos alunos, né? Você que é aluno da Escola do Amor, vem nos procurar após a reunião, tá? Que nós queremos te conhecer. 9h30 da manhã. Aguardamos por você nesse domingo, Dia dos Pais, aqui na Vila Mariana. Então, o que você acha que o seu pai mais quer de você? Ele quer que você deixe ele ser esse líder, esse alicerce da família. Por isso, respeite-o. E se você, mãe, conseguiu agora entender a importância do papel do seu marido em casa, faça o mesmo. Não fale mal dele para os seus filhos, nem para as suas amigas, tá bom? Respeite-o. E um presente que você, esposa, pode dar a ele, que vai transformar seu papel de marido e chefe de casa, é o curso Casamento Blindado. Com certeza será bem diferente. E um presente que vai dar resultados, né? Resultados duradouros, não só para ele, como para você também. O curso é de agora, dia 20 de agosto, até o dia 30. São 7 aulas, espalhadas em 10 dias. E será feito diretamente daqui de São Paulo para mais de 100 cidades brasileiras ao vivo. Então você que sempre quis fazer o curso, mas você não está em São Paulo, você pode agora participar do curso em uma cidade próximo de você. Você é só entrar no site e descobrir mais a respeito, né? O site casamentoblindado.com e faça a sua inscrição. Ou, se você está querendo dar esse presente para o seu pai, então faz a inscrição para ele, tá? Mas não demore, porque as vagas são limitadas. Isso. Bom, agora é hora da revisão da nossa aula de hoje. Para superar a mágoa, você precisa descartar os sentimentos, investir nas lembranças boas e olhar para frente. E para você conseguir o perdão de alguém, você precisa se perdoar, mudar e dar tempo ao parceiro e ambos olharem para frente. O pai precisa ser um referencial de respeito, segurança, proteção, liderança e um alicerce da sua família. E por isso, o que ele mais quer de você é que o deixe ser esse líder. Respeite-o.